No ano de 1861, na cidade de Desterro, atual Florianópolis, que então era a capital da então província de Santa Catarina, vai ocorrer uma violenta campanha na imprensa da cidade contra o cidadão Manuel Moreira da Silva, que naquele momento ali, por serviços prestados e por se colocar como uma espécie de mecenas da cidade, ele almeja, junto ao imperador, Dom Pedro II na época, através, óbvio, de ligações políticas, conseguir o título de comendador. E o porquê dessa violenta campanha contra a figura do senhor Manuel Moreira da Silva? É que é revelado à sociedade na época, a sociedade da cidade de Desterro, o passado muito nebuloso do senhor Manuel Moreira da Silva, que é acunhado pela imprensa catarinense da época como o Pirata da Barra do Sul. O senhor Manuel Moreira da Silva recebe essa alcunha pela imprensa catarinense da época, de 1861, de Pirata da Barra do Sul, justamente porque ele era originário da província do Rio Grande do Sul, mais especificamente da cidade de Rio Grande. E a forma como ele amealhou essa fortuna, no qual ele tinha desejo de fidalguia, de chegar ao título de comendador, foi, na verdade, como traficante de escravizados. E não somente o fato de ser traficante de escravizados, mas já no período final do tráfico negreiro da África para o Brasil. Já durante os anos bem anteriores ali à Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, mas havia acusações também que, mesmo depois do fim do tráfico, determinado pela Lei Eusébio de Queiroz em 1850, ele continuou fazendo isso, porque ele conhecia muito bem a região da Barra do Rio Grande, tá? E sabia os locais para, digamos assim, fazer o desembarque desses escravizados e fugir da fiscalização das autoridades, que na época, de fato, não era assim tão intensa como possa parecer. Na verdade, um dos fatores que leva o tráfico de escravizados da África para o Brasil esmorecer e se tornar bem impraticável foi a fiscalização da Inglaterra na época, que essa sim até aprisionava e afundava navios. O senhor Manuel Moreira da Silva ganhou muito dinheiro nesse processo, tá? Mas ele ficou muito mal falado, muito mal quisto na comunidade rio-grandina na época, e ele acaba se transferindo para Desterro, em Santa Catarina, que é a atual cidade de Florianópolis, onde tenta lá se estabelecer como comerciante, tem algum sucesso, e depois que ele vai crescendo na cidade, se tornando muito famoso na cidade, inclusive exercendo, digamos assim, esse mecenato, né? Inclusive também patrocinando obras da igreja, obras da caridade, ele tenta, através de ligações políticas, que ele já tinha no Rio Grande do Sul também, ele vai ter essas ligações políticas em Santa Catarina, alcançar o título de comendador. Mas a imprensa da época descobre as suas façanhas do passado, né? E o alcunha como pirata da Barra do Sul, ou seja, alguém que enriqueceu muito através do tráfico de escravizados ilegal já, depois do ano de 1850, ainda no Rio Grande do Sul. Então tem esse importante registro aí desse pirata da Barra do Sul, que ele começa como prático de marinha mercante, depois ele se torna dono de uma embarcação e se especializa em fazer esse desembarque ilegal de escravizados na cidade de Rio Grande e em suas cercanias ali na Laguna dos Patos. Analisando o vídeo, é importante destacar, ele acaba não conseguindo o título de comendador, tá? Ele faz toda uma pressão política, mas a imprensa catarinense da época acaba sendo eficaz nesse sentido e o Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, não concede a ele o título de comendador. Vem toda a história regressa passada dele à imprensa e ele se torna até meio que mal visto também na sociedade catarinense.